rádio que toca palhoça. Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você vai estar nos ouvindo nesse podcast, seja muito bem-vindo e que ele edifique a sua vida. Meus queridos, eu estou muito feliz mesmo, porque assim, quando o negócio tá difícil da gente trazer o convidado aqui, é porque a bênção é grande. E aí, quem é que tá aqui com a gente hoje? Hoje eu tô aqui na presença de Thay Presalino. Olha esse nome imponente. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada. Thay, minha querida, olha só, a gente passou alguns percalços para que você chegasse até aqui. Deu até febre, né? Deu. Foi uma semana turbulenta. Mas se você tá aqui, era para você estar aqui. E eu já quero agradecer a mais um Café da Palhoça, que nos mandou, como sempre, aquele cafezinho e botou aqui, ó. Não pare até se orgulhar. O que tá escrito no teu? Bonito mesmo é ser feliz. Então, bora ser feliz contando essa tua versão de hoje, essa mulher que você se tornou e está se tornando. Para quem não sabe, a Thay, ela é minha nail designer também, com um testemunho de vida incrível e a gente vai trazer alguns pontos aqui, mas primeiro vamos no começo. O que te levou a querer fazer unhas, a querer fazer nail que fala? Nail designer. Nail, eu aprendo, eu chego lá. O que te levou, meu amor, a ir para as mãos das pessoas? Bom, já é uma coisa que veio da minha mãe, né? A minha mãe fazia chocolate, fazia unha, então foi uma coisa que, por bobeira, eu peguei a caixinha dela em casa, comecei a fazer minha unha e decorar. E isso todo mundo se encantava e, ai, que linda essa decoração. E aí a minha mãe, como ela tinha loja, ela começou a divulgar para as clientes dela, ai, a minha filha faz unha. Isso eu tinha 14 anos. Então as clientes começaram a marcar. Aí fidelizei uma, fidelizei outra. Aí logo em seguida também eu casei aos 16 anos. E então foi outra forma que eu também tive, né, para ajudar em casa, fazia chocolate também. E foi aí que começou toda a história, né? Aí fiz um cursinho, depois mais tarde aos 17 anos também de cabeleireiro, mas a unha sempre foi o ponto ali. Eu ia para outras empresas, tentava trabalhar em padaria, supermercado, shopping, toda a vida dava errado, eu ficava muito doente. E eu dizia, meu Deus, tem alguma coisa de errado que não flui, né? Então, eu voltava sempre pra unha. Então, é uma coisa que tô aí 16 anos lutando. Que incrível. Não, e a cutilagem perfeita, gente. Um spa dos pés, então... a gente falou de mão, mas também tem um spa dos pés que mexe ali com todos os pontos, o sistema nervoso. É incrível, eu tô sempre nervosa, não. Mas é incrível de verdade. E é tão importante, né? A minha mãe, eu sou apaixonada por essa profissão, porque a minha mãe, ela era manicure, podóloga. Minha mãe faleceu em 2017. E eu sempre achei muito bonito, né? A minha mãe sempre teve a unha impecável. E eu sempre achei tão bonito ela com a unha comprida e a minha unha não crescia. Então, quando veio as nail designer, eu disse, gente, é agora. Do início, já comecei ali a fazer. E olha, vou dizer um negócio. Com essa cutilagem perfeita, é uma coisa tão rara de você conseguir fazer uma cutícula. Tu foi se aperfeiçoando assim no olho ou através de curso? Não, eu até entrei no curso, fiquei um mês, mas como eu já tinha prática com aquilo dali, acabou não enchendo os meus olhos, sabe? Então eu desisti e mantive. De uma cliente para outra eu fui me aperfeiçoando, aí trabalhei num salão, ali também peguei mais prática. E que nem o spa dos pés, eu adoro massagear as pessoas, adoro essa coisa de ver outra pessoa bem. E esses dias até, quando eu comecei o spa, eu tava lavando os pés da cliente e o Senhor me fez lembrar a passagem, né? Que ele lavou os pés dos discípulos e tudo, antes né, da crucificação e tudo. E toda vez que eu tô lavando o pé, eu acho isso muito interessante, porque eu lembro disso, porque para muitos pode ser, é humilhante fazer o pé ou algo assim, né? E para mim não, para mim é um prazer poder levar
esse bem-estar para as pessoas, me abaixar, lavar o pé, me abaixar, poder calçar o calçado na cliente. Então, é muito gratificante essa área, assim, para quem realmente gosta, né? Porque a gente vê muitas pessoas que entram, porque dá dinheiro. Mas se você não tem amor pela profissão, não vai te levar a lugar nenhum. Tudo que você entra dizendo, eu vou fazer isso porque dá dinheiro, né? Eu vejo isso muito na minha área profissional. Eu vou fazer X coisas porque dá o dinheiro. Fernanda, me ajuda a desenvolver o Instagram porque isso dá dinheiro. Só que se tu não colocar a tua essência, se você não gostar daquilo ali que você tá fazendo, você não vai ter dinheiro. Sim. Porque o dinheiro, ele é uma consequência de um trabalho bem feito. E o que você faz lavando os pés das pessoas é um princípio de honra. Então, se você quer honra, até falamos sobre isso, se você quer honra, você precisa honrar. E eu me sinto honrada, porque eu fico ali, eu vou dizer por mim, pela minha experiência, eu fico, gente, isso é muito bom, é uma necessidade. Você tá com a mão feita e o pé, que não é simplesmente fazer um pé, você fica assim, cara, ela tirou a atenção de... Né, eu ia dizer de uma semana, mas eu acho que com o nível de carga que eu tava foi de um ano. Porque se a água mudasse de cor, eu acho que não ia ficar boa. Porque eu tava pesadíssima de cansada. E realmente você vê que a gente recebe realmente aquilo que você fala. E você trouxe aí uma passagem importantíssima, né, de Jesus. E me fala como que foi a sua conversão, a sua vida com Cristo. Bom, eu aceitei Jesus, eu tinha 19 anos. Depois do meu primeiro casamento, eu me separei. E eu fiquei já com início de depressão, tentei tirar minha vida várias vezes. Então, a minha mãe e meu padrasto, na época, me levavam a toda a igreja que tinha, em qualquer esquina, todos os dias a gente estava na igreja. E eu lembro que eu aceitei Jesus na Deus é Amor. E ali o Senhor dizia, assim como o sol nasce todos os dias, a tua felicidade será assim. E eu fiquei esperando aquilo, mas como? Isso nunca acontece. Só que com o passar dos anos a gente vai vendo que não é quando Deus entrega algo, vai ser naquela hora, né? E hoje eu penso assim, meu Deus, hoje eu consigo entender que tudo tem um tempo. Aquela felicidade está vindo hoje. O que tá escrito no teu café que a Fernanda, na Mais Um Café, não conhece ela? O que tá escrito? Bonito mesmo é ser feliz. Olha que interessante. O teu pedido pra Deus... Porque eu acredito que tudo se conecta, né, gente? A gente não... a palavra nos diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça por acaso. Não existe acaso no reino de Deus. Então, na verdade, o que incomoda nas pessoas, vamos dizer assim... É uma luz que vem de dentro, né? Então, a nossa felicidade é uma coisa muito popular isso, mas é uma verdade, né? A felicidade incomoda, né? Vai a pessoa, ela tá lá triste, tudo bem, mas a felicidade é uma coisa que incomoda. E aí, quando você, agora falando sobre o sentido, quando é que eu vou ser feliz? E de repente você ganha um café, bonito mesmo é ser feliz. Olha como Deus, ele é tremendo, porque a tua beleza, ela tá na tua felicidade, que na verdade foi o teu encontro com Deus, então era algo que vem de dentro. Sim. Que lindo isso. E meu amor, mas me diz, as pessoas nos falam que quando Deus, ele nos traz para perto dele, você vem no amor, ou você vem... Na dor. Você vem como? Eu fui na dor. Foi na dor, já tinha passado por um processo de dor, então. Foi bem difícil, assim. E todos os lugares que eu ia, e igrejas, assim, que tinha profecias, sempre Deus falava comigo, que estava me tirando da estante, que tinha algo grande para mim. Eu fiquei durante um tempo como diaconisa dentro da Quadrangular, e eu sentia que ali não era o meu lugar, eu me sentia vazia. E eu disse, meu Deus, mas... não faz sentido. Eu sentia muito desejo de louvar. Então, e ali eu não tinha essa oportunidade, né? Aí, de repente, a gente conheceu... A minha mãe começou a ter uma oração na casa. E conheci uns pastores lá. A gente foi pra lá e lá começou a dar o início ao ministério, né? Do louvor de algo que eu estava paralisada há muito tempo. Porque eu sabia que Deus tinha um propósito comigo nessa área do louvor, mas não sabia quando isso ia acontecer. Isso já tinha se passado 6 anos, desde a promessa. Então, hoje tudo está se concretizando. Hoje eu não estou mais nessa igreja onde
começou o ministério, porque lá o Senhor disse, aqui não é nem o início do que eu tenho para ti. E hoje na igreja que eu congrego, nossa, Deus está realizando coisas assim, sobrenatural. Eu digo que eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, tanto na minha profissão como no meu ministério, espiritual também, porque eu tenho vivido um avivamento de Deus. E são lutas muito grandes que têm se levantado, não são fáceis. Tem dias que eu questiono mesmo a Deus, por que isso, por que aquilo. Ele só diz, suporte o processo. Suporte o processo para que eu possa te levar aonde eu quero. Então, se você aguentar, você vai chegar. Só que o ser humano em si, né, não aceita a dor. Mas se não há dor, porque eu perguntei por que tanta dor? E o Senhor sempre diz para mim, se não tiver dor, como é que tu vai dar valor ao que eu vou te dar? Porque as coisas que vêm fáceis, muitas vezes elas vão fáceis também. E eu vejo a minha jornada desde a minha infância, né, de um processo que eu passei na minha infância, o relacionamento do namoro cedo, o casar cedo, né, a turbulência depois da separação. Tudo isso deixaram marcas em mim, deixaram cicatrizes profundas. Casou com 16 anos. Casei com 16 anos. Era uma menina, não tinha... Eu sempre achei que eu era muito madura. Pelo fato de cuidar da casa para minha mãe, de cuidar das minhas irmãs. Então, eu achava assim, a juventude de hoje, né, tem 13, 14 anos e acha que tem 20, né? Mas quando a gente passa por esse processo, a gente vê que não tinha idade nenhuma. A gente era uma criança ainda, né? Só o pensamento mesmo, né? Então... esses processos todos me amadureceram. E hoje, semana passada, eu fiz 30 anos. E ele foi muito importante para mim. E quando eu preparava o meu aniversário, que eu estava fazendo o convite, eu disse para Deus assim, Senhor, eu estou consagrando o meu aniversário para ti, porque eu sinto que essa data é muito importante. E daí ele falou assim para mim, coloca a 1 Samuel, que diz assim, até aqui me ajudou o Senhor. E é muito real, porque eu acredito que se não fosse o ajudar dele, eu nem aqui estaria. É como se tu estivesse tendo ali uma festa de 15 anos, uma festa de formatura, tudo junto na realização tudo que dos eu teus nunca 30. tive. Tudo que eu nunca tive na minha adolescência, nada, porque eu não me formei no 3º ano, eu terminei meus estudos depois que eu tive a minha menina. Então, eu me tornei mãe aos 24 anos, porque eu passei por um momento assim difícil com a minha mãe, então eu achava que se eu fosse mãe eu ia suprir aquilo dali, e com o tempo eu vi que eu também não estava preparada para ser mãe. Eu quase acabei abrindo uma lacuna na minha filha também, porque eu acabei me tornando uma mãe ausente, uma mãe que vivia estressada, que não dava atenção, por causa das minhas feridas. Até que chegou um tempo em que foi bem crítico pra mim, que eu tentei tirar minha vida mesmo, onde eu procurei ajuda. E eu comecei a me tratar com a psicóloga. E eu comecei a ver aonde estavam os pontos, né? De onde vinha lá da minha infância. Então, é muito importante a gente se tratar antes de tomar algumas decisões. Porque, como diz aquela frase, pessoas feridas ferem outras pessoas. Isso é muito real. Eu digo que eu vivi isso. Porque tu já estava vindo de uma infância totalmente machucada, com fatos que tinham acontecido, e aí tu foi se desestruturando, a gente casa meio que para suprir uma falta, né? Como você falou, eu quero ser adulta, né? Mas, na verdade, quando você tá saindo de casa cedo, você tá saindo para fugir. Sim. Né? Você encontrou um porto seguro em alguém, eu tô fugindo, né? E aí, quando você chegou lá, opa, não é bem assim. E eu hoje, né, porque eu sempre me questionei a separação, né, em si. Então, hoje eu entendo que Deus tem propósitos, né? As pessoas não entram e nem saem das nossas vidas sem algum motivo, né? Naquele momento eu precisava sair de casa e Deus usou alguém, né, pra estar ali ser meu apoio, ter me tirado. E hoje eu tô vivendo tudo isso, né? E olhar pro teu passado e pensar, cara, eu passei, eu suportei, quase tirei a minha vida, quase criei feridas dentro da minha filha também. Sim. E quando que você identificou que, cara, eu tô fazendo o que talvez por falta de sabedoria... Porque assim, hoje você é mãe. E uma coisa que eu sempre falo em mentoria, nós pais, ou os nossos pais, eles não têm um manual de instrução. Então ninguém erra dizendo, eu errei com o filho porque eu quis errar.
Ainda que existam, sim, alguns pais que fazem, de fato, mas aí a gente tem aquele amor de Deus, né? Que a palavra vem e nos fala que ainda que um pai e uma mãe abandonem o seu filho, eu jamais abandonarei. Então, mesmo que vindo dessa dor, dessa ferida, de uma infância sofrida e depois não conseguindo reconstruir ali com a sua mãe no período que você saiu, como você falou, hoje tu tem um relacionamento com ela saudável, porque você já é hoje uma nova mulher. E quando que foi essa virada? Olha, eu acho que, na verdade, quando o processo começa a curar, né? Quando as feridas começam a fechar, que a gente começa a tratar. E também foi muito espiritual, né? Eu precisava, porque por mais que eu seja convertida há 10 anos, eu passei por processos onde eu quis largar a igreja, que eu não quis mais ir, que eu quis voltar para o mundo. E onde eu me frustrei, Deus fez eu voltar de novo humilhada. Então, acho que nesse processo todo, Deus foi trabalhando ali a convivência com a mãe, a convivência depois com a minha filha, de olhar para ela e tratar ela diferente, não da mesma forma como era para mim. Então, foi tudo uma cura interior mesmo. O que é o tratar diferente? Porque eu sempre olhava a minha filha com raiva. Eu quis muito ela. Desde meus 16 anos eu sempre quis ser mãe, mas eu não conseguia engravidar. Então, quando nesse meu segundo casamento, eu queria ter filho de todos os jeitos. Aí até que eu descobri que eu ia ter muita dificuldade, eu talvez nem pudesse ter filho. Eu comecei uma campanha, subia no monte, e eu dizia: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. E Deus disse: não, eu vou te dar. E foi algo assim muito rápido. Eu tava tentando fazia uns 2, 3 anos que eu tava tentando engravidar. E quando eu soube da gravidez, aquilo me pegou de uma forma que não era mais o que eu queria. Aí eu pensei: mas eu não tô pronta. Eu acho que eu não quero mais. E aquilo me trouxe uma tristeza bem grande. E eu não queria aceitar aquela gravidez de jeito nenhum. Na verdade, você pediu, só que Deus ele nos dá no tempo dele, que é o tempo certo, e não no nosso tempo, que não é o certo. Mas daí você entrou nesse conflito espiritual, porque isso é uma guerra espiritual, né? Uma luta entre a carne e o espírito. E aí, quando você se viu com ela nos braços? Ai, foi... Na hora eu nem consegui chorar quando eu vi ela, assim, que eles botaram ela no meu colo. Mas depois eu entrei em depressão pós-parto. Então eu tinha pensamentos de fazer algo pra ela, assim, pra machucar ela. É importante, desculpa te interromper, mas é importante que quem tá nos ouvindo ou pelo YouTube nos assistindo, é importante que vocês saibam que a depressão pós-parto, ela é um desgaste dentro do nosso cérebro. Então realmente a gente não tá ali conseguindo pensar. A gente não tá conseguindo associar o que tá acontecendo, porque você pode estar ouvindo e pensando: nossa, como é que você rejeita um filho? Ou como é que você pensa em fazer mal, matar o seu próprio filho? Quando, na verdade, não é você. É uma paranoia, realmente, né? Uma alucinação com pensamentos de morte, de depreciação. E aquela coisa que nem eu sempre digo, assim, quando eu converso com alguém, né? Se você não está pronta, espiritualmente, emocionalmente sarada, você vai machucar outras pessoas. Eu sempre achei que estava pronta para ser mãe. Eu nunca tive pronta para ser mãe. Então ali eu senti na depressão pós-parto, né? Muitas vezes quando eu me pegava sozinha com ela, às vezes eu chorava muito e vinha aquele sentimento de maternidade, de arrependimento. Ai, mas ela é uma criança indefesa. Como é que uma mãe... Porque eu me questionava antes disso. Como é que uma mãe tira a vida de um filho até você passar pelo processo? A mesma coisa a depressão, a crise de ansiedade que eu tive. Eu sempre questionei por que eu estou passando por isso. Aí o Senhor dizia para mim: como é que tu pode ajudar outras pessoas se você não sentiu na pele? Porque é muito fácil hoje em dia a gente dizer: ai, mas eu te entendo, eu posso te ajudar. Ai, mas não é assim. Coisas desse tipo, se você nunca sentiu essa dor. Então eu aprendi no físico mesmo que é doído, é difícil tu tentar tirar tua vida, tu tentar machucar um filho e todas essas coisas. Hoje
eu olho pra minha filha e nossa, ela é inteligentíssima. Ela é linda, gente. Eu ganhei um pirulito dela, inclusive, antes de vir pra cá. Ela é muito amiga, ela é super parceira. Ela é uma criança assim que ela diz pra mim, ai, quando eu crescer eu quero ser manicure que nem você, eu quero cuidar de cabelo. Na igreja ela gosta de fazer coreografia comigo. Ela diz também que vai louvar. Ai, mãe, quando tu ficar velhinha, eu que vou assumir o teu lugar na igreja pra louvar. Que bênção. Então, como eu já tinha recebido, né, pessoas que falaram pra mim, né, a perseguição da tua filha é porque Deus ela é um projeto de Deus, ela é um milagre. Que eu ouvi também da médica. A médica disse: você teve uma filha com esse histórico? Aí eu sim, tem uma menina de 1 ano. Então, ela sim pode dizer pra quem quiser, a tua filha é um milagre. Porque com esse histórico tu não quer ter filho. Então, Deus, ele fez o que eu queria, né? Ele ouviu o meu coração, ele viu a minha entrega pela gravidez, mas eu precisei passar por um processo também. Tu consegue identificar que, na verdade, a tua filha, ela é uma libertação de coisas ruins da tua geração? Com certeza. Que ela veio pra mim acordar daquilo que eu fiquei aprisionada durante muitos anos. Porque um filho, ele nunca supre, né, a falta de mãe na infância, não supre a falta de pai, nada disso. A gente precisa estar bem com nós mesmos, tá sarada, para poder sim ter uma filha, poder ter um filho. Porque às vezes eu escuto meninas bem novas, porque eu quero ser mãe. Mas mãe de Instagram? Eu não quero ser mãe de Instagram. Eu quero ser aquela mãe que a minha filha vai crescer quando tiver com a minha idade e dizer, não, a minha mãe foi um exemplo para mim. Então, queira ter no tempo de Deus, não no teu tempo. Porque eu fiz isso e eu me machuquei. E se eu não tivesse, talvez, buscado a Deus a tempo e ter me tratado a tempo com alguém, com uma especialista aqui da Terra, com certeza eu ia machucar e ferir o futuro da minha filha. Então é muito sério isso. Que incrível, gente, que forte, né? E é muito importante, né? São muitos fatos aqui, muitas pautas importantes. Mas, e não porque eu sou coach, né, de formação, não, mas às vezes é uma crença limitante que as pessoas têm. Não, mas eu já tô na igreja, Jesus vai me curar, eu já me converti. E eu acredito que tu deve ter passado por isso. Não, mas tu já tá na igreja. É frescura. Uhum. Depressão é frescura. Pânico é frescura. Ou tu aceita Jesus e pronto. Sim. Mas o fato, gente, de um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio mental não te faz louco, te faz estar desgastado. Então, imagina o teu cérebro tomando vários socos. Que às vezes é isso que acontece. Você tomou 1 soco, 2 socos, 3 socos. Cara, um lutador vai tomando soco, uma hora ele não aguenta. Então, é exatamente isso que acontece com o nosso cérebro. Chegou uma hora que ela não aguenta. Como ela mesma relata, foi uma infância que ela passou por traumas. E esses traumas são os socos. Então, imagina, você precisou hoje entender que, não, eu sou um pouquinho, eu preciso de ajuda. Né? Então, Jesus está aqui, colocou o médico na terra, colocou as pessoas, os profissionais, eu preciso dessa ajuda. Porque, como eu ouvi também de pessoas, mas tu não és cristã, como é que tu estás procurando psicóloga, tu não crê em Deus? Então, eu nem respondi assim, mas eu fiquei pensando, mas o cristão também passa por aflição, a Bíblia diz... No mundo tereis aflições. Então, por que eu seria diferente? Eu teria uma vida plena e feliz? Não. A gente precisa da ajuda aqui da terra. Deus deixou eles aqui para nos ajudar. Não vou deixar de ser menos cristã por isso, né? Então, eu creio sim que Deus está me curando dessa doença, das crises de ansiedade, do pânico, porque tinha dias assim que eu não conseguia sair de casa, que eu queria me isolar, eu não queria estar perto de ninguém, não queria conversar. Então, o meu esposo hoje, ele sentiu muito essa minha fase. Eu digo que ele me ama de verdade porque ele me pegou na minha pior fase e ele decidiu ficar ali, me erguer, me ajudar. Porque assim, às vezes as pessoas dizem, mas teu casamento não é bom ou tu não és feliz. Não é porque eu sou cristã que vai ser perfeito. Nenhum casamento é perfeito.
Nenhum esposo é perfeito, nenhuma esposa é perfeita, porque eu também não sou muito fácil de lidar, não. Então a gente bate muito de frente, eu e ele, né? Mas ele é uma bênção. Que bom, né? Que bom. Significa que vocês não são iguais. E ele é super meu apoiador, assim, na parte da igreja, tudo. Ele me incentiva. Às vezes eu digo que eu não quero ir pra igreja, ele diz, não, a gente vai. Ontem eu tava muito doente, ele disse, tá, não tá pronta ainda? Vai estar esperando o quê? Aí eu disse, mas não tô legal. Não, vamos! Então, eu acho que o casamento é isso, né? Você se doar, você tá na pior fase do seu cônjuge ali, né? E tá nos momentos felizes também. O casamento não é só um momento feliz, né? Ele é um momento difícil também. E é uma forma que Deus trabalha através desse casamento. Eu também amadureci muito, porque ele, por ser um homem mais velho, ele me fez crescer. Ele me fez enxergar a Tayane que eu não era. Eu era uma menina quando eu casei a primeira vez. Eu via o mundo totalmente de outra forma, né? E hoje eu vejo assim, meu Deus, olha o que eu me tornei, olha tudo que eu conquistei. E ali eu voltei a trabalhar para outra pessoa dentro de um salão, porque o meu sonho é ter o meu espaço, é dar curso, é ver outras mulheres serem edificadas através, não só do curso, mas serem edificadas com a minha vida, né? Do que Deus fez até aqui. Porque eu amo falar de Deus, eu amo falar do que Ele fez na minha vida, do que Ele ainda está fazendo, de todas as libertações que Ele causou, né? Porque eu vivia aprisionada, eu vivia frustrada. Eu olhava para mim, eu achava que eu nunca ia ser ninguém, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. E quando você deu a oportunidade de eu poder estar aqui, eu senti muito a presença de Deus nisso. Porque ele disse, eu sempre dizia assim, 30 anos, 30 a idade do sucesso. Mas cadê esse sucesso? E eu falei isso quando eu saí da gravação semana passada daqui. E Deus falou assim pra mim, o sucesso tá vindo neste ano. É esse teu 30 que é o teu sucesso. Eu tô te entregando. Então, ele tem um propósito na dor. Não é fácil, tem momentos assim que tu quer largar. Eu já pensei em desistir da unha várias vezes e trabalhar de carteira assinada. Mas eu sei que Deus tem um propósito através das minhas mãos. Porque ao tocar, a Bíblia diz, aonde tu colocar a planta dos teus pés, abençoado será. Então, eu creio nisso. Que aonde eu colocar os meus pés, aonde eu colocar as minhas mãos, as pessoas que forem tocadas por mim, elas também vão ser edificadas através da minha vida. E um dia, como eu também fui liberta de uma vida que o diabo me fazia de escrava, elas também podem, porque eu sou o exemplo de que a gente consegue sim, e que Deus está acima de todas as coisas, que Ele não desiste, que por mais que tu olhe para a tua vida e ache que tu é um fracassado, para Ele você tem valor sim, você é importante, você vale cada momento assim que às vezes a lágrima escorre e você não fala nada, Deus está te ouvindo através disso. Deus, aquela lágrima que não tem sentido, para Deus tem, o Espírito Santo ele colhe aquilo dali, ele leva para Deus e nenhuma oração chega e fica lá retida, todas elas têm um tempo. Eu vejo, através desses 16 anos que eu tenho buscado para Deus levantar o meu nome, porque eu não quero ser conhecida apenas como uma manicure, eu quero ser conhecida como, conhece lá a Tayane, ela ministra curso, mas olha o testemunho que ela tem de vida, eu me senti edificada por ela é a pessoa que se tu precisar, ela tá ali, porque eu vejo assim, muitas pessoas me fizeram mal, desejam o meu mal, só que eu não consigo ser essa pessoa. Às vezes as pessoas... Meu marido é um que diz pra mim, Thay, tu é boba. As pessoas fazem mal pra ti, te machucam e tu tá o tempo inteiro ali. Aí eu disse pra ele, mas eu não sou cristã? Se eu sou semelhança de Cristo, eu tenho que ser igual a Ele. Eu preciso ser igual a Ele. Eu preciso resplandecer a luz dele em mim e não posso ser igual às outras pessoas. Se eu fazer o que elas fazem comigo, então de nada vale o que eu estou vivendo. E é isso que a gente tem que ser. Vejo assim que as pessoas muitas vezes vão para a igreja e dizem, principalmente quando a gente fala que é evangélico, né? Mas
aquele evangélico lá vive dentro da igreja, mas não vive nada do que tá lá, né? Mas não precisa ser assim. Eu sou a diferença. Eu sempre digo para Deus assim: Senhor, eu não quero ser mais uma no banco, ou ser mais uma que está louvando, nem mais uma que está pregando, mas que eu faça a diferença. Amém. E, cara, eu tô aqui, ó, ouvindo e que fluiu, estourou todo o tempo agora, gente, mas fica aí que a gente já volta aqui no segundo tempo e vamos continuar bebendo dessa unção, e eu volto com os patrocinadores em seguida também. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Olá pessoal, eu sou a Jo, proprietária da Jo Modas, uma loja que fica localizada em Palhoça, na Barra do Aririú. Gente, nós trabalhamos desde o masculino, feminino, infantil e calçado. Toda a numeração, desde o bebê até o plus size. Além de a gente ter um crediário super facilitado, atendimento personalizado, a nossa entrega é facilitada e, além de tudo, estacionamento. O nosso WhatsApp é 48999201559 ou 48996062833. Vai lá na nossa página no Instagram e segue @Jo_Modas2S. Dê dicas para nós, ideias, que a gente está pronta para inovar. Vem para Jo Modas? Você que é morador de Palhoça e região precisa conhecer o Baratão Supermercado. Aqui você vai encontrar um açougue prêmio diferenciado com carnes nobres e bois de raças britânicas. E para te deixar com água na boca, contamos com uma padaria e confeitaria com mais de 150 produtos deliciosos. Sem contar no setor de produtos naturais a granel, com mais de 200 produtos, hortifruti fresquinho todos os dias. Você pode pedir tudo isso pelo nosso aplicativo do Baratão Delivery ou pelo nosso WhatsApp 991831957. Baratão Supermercado, seu amigo de todos os dias. Você está precisando de um tratamento para o seu cabelo? Uma recuperação para a saúde dos seus fios? Ou até mesmo um alisamento? Eu sou Yuri Souza, cabeleireiro há mais de 10 anos, trazendo a satisfação das minhas clientes. E não é só o cabelo, mas as suas unhas também precisam de atenção. Eu sou a Thay Presalino, especialista há 16 anos em cuticulagem, alongamento e esmaltação em gel. Entrego a você serviço com agilidade, durabilidade e qualidade. Nosso estúdio fica localizado na Avenida Valfride Vieira Martins, número 14, próximo do Hotel Zunino, no Bela Vista. Entre em contato pelo meu Instagram, Thaiane Presalino Nail Designer. E o meu, Yuri Souza, _cabeleireiro. A rádio que toca Palhoça. Estamos no ar mais uma vez com o nosso Equilibrilho aqui no nosso segundo tempo e com a convidada de hoje, Thaiane Presalino. E eu quero aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, inclusive este cabelo flop, que é o nosso querido Yuri Souza. E também a Thaiane Presalino é uma das nossas patrocinadoras aqui, gente, que ela não é fraca não, né?
Ela é nossa convidada, mas também é nossa patrocinadora, gente. E agradecendo também Lilian Araújo, Jô Modas, Baratão Supermercado, Sítio Família Souza. Gente, vocês vão olhar ali, ó, mais um café Palhoça. E os nossos patrocinadores, eles ficam aqui, ó, ao fundo, pra quem tá nos acompanhando no YouTube, fica aqui ao fundo, rodando. E pra você que está nos ouvindo, não perca nada nas redes sociais, porque, gente, é só gente boa que tá aqui. Tayane Bresalino, que faz a minha unha, faz aquele procedimento de spa nos pés. E Yuri Souza, que deixa esse cabelo aqui, ó, fez minha transformação, deixa esse cabelo sedoso. Então, você que tá me ouvindo, pensa em um cabelo que está hidratado e tratado, gente. Olha que pra quem é crente sabe que quer fazer voto no cabelo. Tô sem cortar o cabelo, mas esse menino recuperou tudo, até o fio que nem nasceu ainda. Vamos voltar aqui? Gente, bora lá então. Thay, minha querida, a gente entrou aqui no manto, eu digo no manto, né? Mas a gente entrou aqui te ouvindo e foi até difícil de pausar para ir para o segundo tempo, porque começou a fluir de você uma unção tão bonita, uma unção tão poderosa. E é isso, eu acho que é isso, sabe? Que é o diferencial. Você fazer... Não, eu tô fazendo uma unha, eu tô deixando a vida da mulher mais prática, porque de fato, né, gente, deixa você com uma presença, te deixa muito mais realmente bonita, te dá, né? Eu tô falando aqui por mim, porque assim, ó, você chega em qualquer lugar com as suas mãos. Aí você já chega ali mostrando as mãos. Então, tudo isso que você faz na vida de uma mulher, você já leva a palavra. E imagino eu que na tua mesa senta muitas mulheres que estão necessitadas de uma palavra, de um direcionamento. E ali começa o seu ministério. Concordo? Concordo? Está certo? Concorda, aliás? Sim, com certeza. A gente começa a escutar os testemunhos das pessoas, né? E a gente vê que Deus não nos coloca em lugares sem algum motivo. Principalmente, acho que a doença do século aí, do momento, é a depressão e a crise de ansiedade. E como tem mulheres, assim, sobrecarregadas, mulheres que querem desistir, mulheres com casamentos frustrados. Então, vem muito isso na mesa, assim, quando vem fazer unha. E eu gosto muito de escutar, né? Porque, querendo ou não, a manicure também se torna uma psicóloga. Né, gente? Então... eu gosto muito de falar do amor de Deus dentro do salão, para as clientes, né? Algumas aceitam, outras não. Mas eu sempre, quando me dão brecha, eu falo. E conto também um pouco da minha história, para elas saberem que todo momento ruim passa. Que aquilo dali é necessário, mas vem bastante gente assim que são histórias tristes mesmo, sabe? O mundo tá precisando de ouvintes. Porque eu sempre faço enfim, como se fosse uma piadinha ali, mas é para que a pessoa entenda, né? Se você vai numa parada de ônibus, sempre vai ter uma senhora, né, que vai estar ali. E aí vira aquela competição de dores. O que acontece? Hoje eu acordei, até que eu comentei, hoje eu acordei com artrite, hoje eu acordei com artrose. Hoje eu acordei com isso, hoje eu acordei com aquilo. Mas, na verdade, a artrite, um exemplo, tá, gente? Mas a artrite é um gancho para uma necessidade de fala. Porque todos nós queremos ser ouvidos. Eu conversei ontem com uma pessoa que ela enviou uma mensagem pro pai dela, ela é uma mulher, 40 anos. Enviou uma mensagem pro pai dela, mas ela só queria ser a filha. Então existe uma necessidade e uma falta que a gente carrega muitas vezes de bagagem, enfim, é cultural, é genético, de que nós não somos ouvidos. Parece que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, parece que a gente tem que ser uma potência o tempo inteiro, parece que nem você falou, mas você não é cristã, vai procurar um psicólogo. Cara, mas qual é o problema se eu tiver uma debilidade e eu procurar ajuda? Por que nós estamos assim? A gente tem visto mulheres levantando outras mulheres feridas, levantando uma outra geração de mulheres feridas, porque você tem que ser forte, você tem que ser você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, quando na verdade nós só queremos ser nós mesmas.
sem ter que estar mostrando uma força que às vezes naquele momento nós não vamos ter. Então eu vejo em você uma resiliência de quem precisou se tornar forte, de quem precisou amadurecer, mas em que um momento tu chegou e disse assim, gente, chega! Porque na verdade quem tá sofrendo sou eu. E o pior do que tá sofrendo, o que eu identifico, é que você olhou para sua filha e disse, cara, ela vai passar pelo mesmo processo de dor se eu não despertar. E foi o que tu fez. Tu despertou. E hoje, o que tu quer? Tu quer que as mulheres sentem na tua mesa, deixá-las mais bonitas, mas eu te vejo palestrando. Aí pode ser unha, gente, tá tudo bem, né? Se for sobre unhas, porque é o desejo dela. Mas é o que eu vejo em ti. Eu vejo hoje você, porque quando você toma o microfone e esquece que tá ali, agora eu vou. Ela simplesmente engatou uma, engatou duas e foi. E não interessa quem tiver ao teu redor. Então eu acho que essa é muito mais forte uma missão de você entender, cara, eu passei por isso. Pra chegar onde eu estou, mas saber pra onde você vai. Hoje tu tem isso definido? Eu sei pra onde eu tô indo? Tenho. Hoje eu sei que eu, agora, principalmente nessa fase que eu tô vivendo, é buscar a parte minha do meu trabalho. É isso que eu tô investindo agora, eu tô fazendo mais curso, o trabalho e o meu ministério é o que tá se tornando mais importante no momento, assim. Não que meu esposo e minha filha não sejam, né? Ciclos, tá tudo bem. Mas é uma fase que eu deixei paralisada por muito tempo. Até porque eu ficava sempre que eu não merecia, que eu não era suficiente para aquilo dali. Então, agora deu um despertar muito grande em mim. Parece que, não, agora eu vou destravar todos aqueles momentos que me paralisaram, todas as coisas que eu vivi de ruim, eu não posso deixar interferir no meu futuro. Até porque o passado ele tem que ficar para trás. Daqui para frente é buscar por um novo, para viver algo bom, novas histórias, novos testemunhos, sorrisos, porque eu acho que de tristeza já vivi durante 29 anos. Eu quero agora viver o novo de Deus na minha vida. Quero poder, mais tarde, olhar para tudo isso e saber que valeu toda a pena esses momentos ruins, né? E no momento, às vezes as pessoas perguntaram para mim assim, porque você estava com seu espaço na sua casa e foi trabalhar para alguém. Às vezes a gente precisa sim dar 2 passos para trás para que a gente dê 10 para frente. Porque tem um momento que tu precisa parar. Para onde eu quero ir? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu preciso realmente agradar as pessoas? Eu preciso fazer o que elas querem? Porque muitas das vezes eu deixava assim que as clientes dissessem o que era melhor para mim. Esse preço é melhor, dessa forma é melhor. Não, eu não preciso. Eu sou a profissional, eu sei os meus sonhos e agora, no momento, eu quero me erguer de novo e quero construir um império. Então esse é meu foco, é construir o meu império, o império da Tayane, onde eu possa levantar outras manicures, outras pessoas que façam alongamento de unha, e que elas venham ser grandes mulheres também com testemunhos lindos, com histórias brilhantes também, e possam levantar, através também delas, outras mulheres também, né? E olha que interessante, porque quando você vai estar prestando um curso, tu não tá simplesmente dizendo, vem cá fazer a unha, que você vai prosperar e ficar rica, mas vem aqui para realizar o teu sonho, é possível, né? Porque você passou por esse caminho. E uma das coisas que você falou ali, que você tá vivendo o processo. Não tá mais pulando etapas. Então, tu já pulou etapas. Já pulei bastante etapa. Eu sempre tentei, muitas das vezes, pegar com as minhas próprias mãos, né? Então, isso não dá certo. É frustrante, porque a gente retrocede, a gente sofre. E tudo aquilo que muitas das vezes tem para vir acaba não vindo quando a gente toma a liberdade de querer, não, eu consigo. É a mesma coisa que você dizer assim, Deus, eu quero tal coisa.
Tá, mas você entregou pra Deus aquilo dali que queria. Ah, não, mas Deus, deixa eu tirar da tua mão aqui um instantinho que eu vou tentar fazer isso. Quando você faz isso, você impede a sua bênção, o processo que você tem que passar. Porque tudo é um amadurecimento. Vamos supor assim, você ganha tem um baita de um salão. Mas e se eu não souber administrar? Eu vou falir? Então eu preciso estar preparada para receber este império. Gente, isso é muito forte, porque justamente uma das coisas que eu falo no Porção Dobrada, e você trouxe ali esse gancho, né? Para você receber esse império, você tem que estar preparado. E eu acredito que foi uma profecia que você falou ali, que você vai receber esse império e que você se posicionou. Você disse, a partir de agora eu estou posicionada para receber esse império. Em todo o período que você estava aqui, você estava falando, eu estou buscando conhecimento, eu estou investindo no meu conhecimento, estou investindo no meu ministério, investindo na minha profissão, sem deixar de lado o meu marido, sem deixar de lado a minha filha, porque foi o tempo que você precisou estar ali 100% para eles, e não significa que você está afastada, porque nós mulheres não conseguimos essa façanha, né? Mas o Porção Dobrada é o quê? Quando a gente vai falar em receber a capa de Eliseu, eu preciso estar preparada para aquilo. Porque ele pode ser um peso muito maior do que eu. E se eu não estiver preparada para receber um peso maior do que eu, os meus joelhos não vão aguentar e eu vou cair. Se você receber uma porção dobrada do que você tem agora, neste minuto, você está preparada? Neste minuto. Ainda não. Mas você já está posicionada. E essa é a questão que eu digo para as pessoas. Fernando, o que é a porção dobrada? É você estar preparada para receber tudo aquilo que você tem direito em todas as áreas, em todos os cantos da sua vida, na sua vida ministerial, profissional, na sua vida familiar, na sua restauração familiar também, no posicionamento que vem vindo de gerações. É você dizer assim, agora eu tô preparada. Eu quero porção dobrada, eu quero a capa de Eliseu, eu quero receber tudo aquilo que me foi prometido e tudo aquilo que é meu de direito. Então eu acho que é muito sobre isso. Você chegar para Deus diante dele e dizer, eu tenho que estar preparada para receber o meu império, porque você é filha do dono do ouro e da prata. E o que Deus quer? Que a gente tenha tudo. E o que eu vejo? Eu me lembro que quando você fez agora as suas últimas fotos, eu me lembro que eu comentei, eu fiz, uau! Né? Eu fui lá e comentei, eu disse, uau, quem é essa mulher? E é muito doido que quando a gente já tá nesse momento da transformação, você se sente melhor. Então por isso que às vezes não adianta eu fazer um cabelo, eu fazer um preenchimento, eu fazer aquilo outro, se dentro de mim eu não sou ainda quem eu quero ser, eu não me vê como quem eu quero ser. Hoje, a Tayane Presalino, ela se vê já como quem ela quer ser? Ah, com certeza. Depois que eu decidi me posicionar diante de Deus e falar que eu queria, que eu não importasse o que eu fosse passar, eu queria aquilo, realizar os meus sonhos, parece que tudo começou a fluir, mas também não tenho só os momentos bons, né? Quando eu me posicionei, diante dele começou as lutas. Porque você estava posicionada. Mas eu digo que daqui pra frente ninguém me para mais. Né? Eu fiquei doente ontem, não consegui trabalhar antes de ontem, tudo. Foi uma dor muito forte que eu senti no meu corpo, mas eu disse pra Deus, eu não aceito esta enfermidade. Então ninguém vai me parar. Começou a dar problema no carro, começou a dar problema de todos os lados, mas eu disse, não vai me parar. Porque eu acho que não é só... A gente tem que se pronunciar, né? Profetizar, na verdade. Quando a gente profetiza algo, não adianta. Quando libera a palavra que ela se lançou, ela não volta mais. Então a gente tem que hoje até prestar atenção no que a gente fala, para que aquilo dali venha como um retorno pra gente. Então, a minha palavra, a minha profecia de agora é que eu vou sim chegar a realizar todos os meus sonhos, a conhecer lugares que eu nunca fui. Sei que Deus vai me levar, vai me exaltar sim, para honra e glória dele, não para minha, porque eu digo que tudo isso que eu tenho vivido esses últimos dias não é para me vangloriar, é tudo porque ele está permitindo, e aonde eu for, eu vou pronunciar sim o nome dele. Se gostam ou não, eu não vou me calar, porque tudo isso é permissão dele. Durante 16 anos eu fiquei nessa busca incessante de ser alguém e nunca pude.
tudo dava errado. Sempre nos cursos eles diziam, porque você pode ganhar não sei quantos mil por mês como manicure. Estou esperando isso até hoje. Mas depois, agora nisso que eu estou vivendo, estou dizendo, claro, eu não recebia porque eu não estava posicionada. Quando eu decidi, não, eu quero sim, e me dedicar, eu vou sim ganhar aquele dinheiro que elas dizem que ganham, quando tu trabalha bem, quando tu atende tanto de cliente, mas porque eu quero trabalhar, porque eu quero me dedicar. Então, a gente precisa disso, se posicionar como mulher, como serva de Deus, como esposa, como mãe, a gente tem que se posicionar sim. E mostrar quem somos, porque hoje eu sinto que eu tô bem comigo mesma como mulher, e eu me sinto orgulhosa de mim mesma, de que eu mereço tudo que eu tô vivendo. Uau! Te ajudo na construção do seu império, anota aí. Gente, é importante agora que se você que tá aqui nos ouvindo e pensa, não, eu quero fazer unha, eu quero ser essa potência que a Thay Presalino se tornou, né? Este nome que tem uma marca, este nome que tem uma presença. Eu quero, estou passando, talvez, aqui a gente não consegue externar o tanto de coisas que essa mulher ela já passou, mas ela passou por caminhos assim de muitos espinhos, de muita dor, mas ela levantou. Ela chegou ao ponto de olhar para a filha dela e dizer, eu não quero essa criança, para depois ao mesmo tempo dizer o que eu tô fazendo, sabe? Para depois hoje olhar para a filha dela tem um amor por ela, assim, ela pela filha dela tá sempre em roda ali, a gente vai fazer unha, ela quer aprender, ela fica olhando a mãe dela, ela tem um carinho no olhar e fica ali, sabe? Ela é toda meiga. Então hoje, quando você vê que tudo aquilo que existia de maldito, o que é maldito? Palavras que foram lançadas tortuosas. Não tô falando somente do mundo espiritual, não, gente. Às vezes a gente espiritualiza muito, quando na verdade precisamos ser responsáveis e entender que temos a autorresponsabilidade também de coisas que acontecem na nossa vida. Então você percebeu que a autorresponsabilidade era sua de dizer, eu vou mudar essa geração, eu vou mudar a minha história. Então ela não se vitimizou. E essa é a diferença. Quando você simplesmente disse, eu vou mudar a minha história, mas não somente a minha. Eu vou mudar a história de outras mulheres também. Então eu tenho certeza que muitas mulheres hoje estão se identificando contigo. Eu tenho certeza que muitos casamentos também vão ser restaurados a partir do momento que outros homens escutem e vejam que o apoio do seu marido foi fundamental. Porque tem homens que pensam, mas tu tá virando uma potência por quê? Mas aí tu vai se arrumar por quê? Enquanto na verdade ele tava ali, ó, te apoiando. Gente, uma mulher feliz, uma mulher posicionada, ela tem um homem por trás dela. Um homem que tá ali amparando, um homem que tá ali apoiando, um homem que está ali dizendo vai mesmo, que inclusive o marido dela não tá aqui no estúdio, tá ali esperando ela, então tá ali apoiando, tá ali junto, e é isso que faz a diferença. E aí que nem você falou assim, mas não foi tudo tão fácil, não, né? Tem ali as lutas a partir do momento que eu decidi me posicionar, e eu sempre trago essa história de uma guerra. Quando você tá ali numa guerra, você precisa se posicionar como linha de frente para proteger os seus que vêm atrás. Quem vai tomar primeiro? Não são os seus. É você. Então, quando você decide se posicionar, você tomou a frente. E quem vem atrás? Quando Josué entrou à Terra Prometida, ele se posicionou. Não escutou o que os outros estavam falando, essa terra não é boa, e isso e aquilo. Ele simplesmente não ouviu o que os outros estavam falando. Ele sabia que ele tinha que entrar. Cara, eu tenho que ir pra lá. Aquela terra mana leite e mel, cola em mim. Cola em mim e vamos. Então essa é a questão. A gente às vezes ouviu teus clientes querendo botar preço no teu valor. Queriam botar preço no teu valor. Só que elas não passaram pelas dores que tu passou. Muitas, né? Não passaram pelas dores que tu passou. Ou outras passaram e talvez não identificaram
ou não era o momento delas. Então eu tô muito orgulhosa. Olha, essa é a palavra. Eu tô muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Porque você se tornou aquilo que você já é. Desde o princípio. E eu acho que esse teu aniversário aí de 30 anos mudou muita coisa dentro de você, né? Qual é a sensação? Parece que foi uma fase que ficou a menina e veio a mulher. Porque durante muitos anos eu vivia como se eu ainda fosse adolescente de 15. Então, quando eu completei 30, algo dentro de mim mudou. Ficou muito forte. E é essa mudança que está me dando força para mim ir atrás dos meus sonhos. É algo sem explicação, na verdade. E uma outra coisa que eu queria falar, né? O meu casamento, assim, ó, nunca foi perfeito, né? Eu já tinha falado. Mas eu queria deixar, assim, para outras mulheres. Nunca cesse de orar pelo seu esposo. Nunca cesse de orar pela sua família. Porque muitas, às vezes, passam por uma dificuldade, querem se separar. Porque é a solução mais fácil, né? Mas eu sei que a família é projeto de Deus. Não cesse em nenhum momento. Peça para Deus restaurá-lo, para Deus mudar, para Deus... Só que em primeiro lugar, para Deus te transformar. Porque de nada adianta você pedir a transformação do seu esposo se você também não está transformada. Os dois têm que estar em concordância. Quando o outro vê a tua diferença, opa, tem algo diferente nela, eu também quero isso para mim. E isso transforma o casamento. Durante 10 anos eu oro pelo meu esposo. Para que ele seja hoje. Eu tô doente, ele vai lá e compra o remédio para mim, ele que tá cuidando de mim. Ele é super meu parceiro. Tem dias assim que eu quero, né, dar uns tabefe nele. Normal. Mas é normal. Mas ele é a pessoa que eu tô orando para Deus, para que ele se torne. E outra coisa que eu tava aqui enquanto você falava, eu me lembrei. Acho que era a túnica de José que tentaram colocar. Muitas pessoas vão tentar colocar a tua túnica. Mas quando Deus tem ela para ti, pode eles colocarem, mas não vai servir, porque é sua. Deus tem algo preparado para cada um de nós. Não adianta pessoas dizer, ela não merece, era eu para mim tá ali, ou para ser comigo. Não. Você tem o seu processo, você tem a sua luta, tem a sua promessa. E se Deus preparou essa túnica, ela é para você. Só que de outra coisa também, conforme a gente vai conversando, Deus vai fluindo, né? Eu me lembrei de uma passagem que Deus me deu essa semana, até comentei com vocês de manhã sobre Daniel, né? Daniel era um profeta, ele revelava os sonhos, que Deus usava ele, mas algo me chamou a atenção quando eu comecei a ler. Ele não se esqueceu de onde ele vinha. Deus colocou ele dentro de um palácio, onde o rei ofereceu todas as coisas melhores para ele. Ele não aceitou. Ele se posicionou diante de Deus em oração e disse, eu não quero disso. Ele não se contaminou. Então que as pessoas possam chegar aonde querem, possam realizar os seus sonhos, mas que não venham se esquecer de onde Deus as tirou. Porque Deus, ele prepara a gente para tudo. Mas se a gente se esquecer, o tombo também é grande. Porque ele tem que estar à frente de tudo. É ele que te capacita, é ele que te dá as oportunidades. Quando Deus falou para mim, algumas semanas atrás, eu estou levantando pessoas para te ajudar, para te levar aonde eu quero, eu não acreditei. E conforme apareceu, Deus disse assim, eu estou honrando. E ele está honrando. Está fazendo aquilo que ele prometeu para mim. Está levantando pessoas. Então nunca deixe de acreditar no que Deus falou para você, que ele tem o melhor sim desta terra. Não importa a dificuldade que o mundo esteja se encontrando, você vai sempre comer o melhor, vai sempre viver o melhor. Amém. Glória a Deus. Gente, que incrível. Eu quero... Tudo que eu poderia profetizar para ti aqui, receba. Que bom que tá gravado. Receba porque é teu. Tome posse do que é teu. Você está construindo um império. E vai ajudar outras pessoas a construírem um império. E mais uma vez, tá? Eu quero te agradecer por ter vindo aqui em nosso programa.
Não, eu que agradeço pela oportunidade, né? O meu testemunho não é aquela coisa muito extravagante ainda, mas sei que muitas pessoas irão se identificar. E te agradeço mais uma vez também por tudo que você tem feito. Você é uma bênção e foi uma experiência incrível. Só gratidão. Gratidão mesmo. E o seu testemunho vai transformar vidas, você vai ver só. Eu quero agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, o Sítio da Família Souza, que fica em Sorocaba de Dentro, bem pertinho ali, interior, digamos assim, de Biguaçu, 40 minutos de Florianópolis, ou 40 minutos aqui também de Palhoça, onde é a nossa PH, a rádio que toca Palhoça. E Yuri Souza, mais uma vez, meu querido, obrigado por esse cabelo, e você não pode deixar de ir lá no Espaço Yuri Souza, Tayane Presalino também, nossa querida Neo Design, e que você vai construir o seu império junto com ela, para você que tem um desejo de mudar de profissão, para você que tem o sonho aí, cola nela. Querido Baratão Supermercados e Jô Modas, a todos vocês eu tenho somente gratidão, porque nos ajudam através deste programa a ir mais longe. E claro, mais um café Palhoça também. Muito obrigado, então, a todos vocês. Voltamos. E assim, não esqueça de compartilhar. Edifique a vida de alguém. Porque quando você compartilha, porque fofoca todo mundo compartilha, né? Fofoca eu acho incrível. Aconteceu tal coisa ali, já compartilha. Mas, meu amor, quando você compartilha a fofoca, o que você colhe? Quando você compartilha a bênção, o que você colhe? Pensa nisso, compartilha, eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada e a do seu próximo também. Deus abençoe, até a próxima!